Sejam bem-vindos ao Inglês Expositivo. Aula 4, Verbo to be, Simple Past Tense. Tá legal, vamos ver o que acontece com o verbo to be no passado? Legal? Então vem comigo. Aqui, olha o que acontece. Primeiro, vou colocar duas observações. Te relembrando que o verbo to be, comparando com o português, vai significar ser ou estar dependendo do contexto. Beleza até aí? Bom, agora, Simple Past Tense corresponde em português aos pretéritos perfeito e imperfeito do indicativo. Igual com o português? Fez a ligação com o português? Beleza. Agora, a palavra tense em inglês pode significar tempo, com relação a tempo verbal. Beleza? Bom, então vamos observar agora o que acontece com a conjugação do verbo to be no Simple Past Tense em sua forma afirmativa. Então, você observando aqui essa coluna, você vai observar duas flexões verbais. Você vai observar a flexão verbal was para a primeira do singular e para a terceira do singular. E vai notar que existe a flexão were para a segunda pessoa do singular, para a primeira, segunda e terceiras pessoas do plural. Em português, você teria praticamente uma flexão diferente para cada pessoa gramatical aqui, né? Mas em inglês, como é tudo mais sintético, mais tranquilo, você vai ter duas flexões verbais para o passado do verbo to be. Tranquilo até aqui? Então, já que o verbo to be significa ser ou estar, como que ficariam as significações aqui comparativas com o português? I was seria então, eu era ou eu estava. You were, você era ou você estava. He was, ele era ou ele estava. She was, ela era, ela estava. It was, ele era, ele estava, ou ela estava para animais ou coisas. We were, nós éramos, nós estávamos. You were, da segunda do plural. Vocês eram, vocês estavam. E they were, da terceira do plural, vai ser eles eram, eles estavam, ou elas eram, elas estavam. Tranquilo até aqui? Transparente? Tá? Então vou em frente um pouquinho. Vamos pegar então essa estrutura que está aqui na afirmativa e vamos transformá-la em negativa. Na transformação para negativa, você vai ter duas possibilidades, sendo que a primeira delas seria simplesmente se colocar depois do verbo, depois da flexão verbal, a partícula negativa not, que é a partícula que nega verbos em inglês. Tranquilo? Então você vai ter aqui, ó, I was not. Comparando com o português seria eu não era ou eu não estava. You were not. Você não era, você não estava. He was not. Ele não era, ele não estava. She was not. Ela não era, ela não estava. It was not. Ele não era, ele não estava. Para animais ou coisas. We were not. Nós não éramos, nós não estávamos. You were not. Vocês não eram, vocês não estavam. E they were not. Eles não eram, eles não estavam. Ou elas não eram, elas não estavam. Tranquilo? Beleza, agora vamos ver o que acontece quando você fizer a elisão de verbo com partícula negativa. Então você vai poder ter esse tipo de elisão aqui. Então seria como se você estivesse escrevendo o verbo ligado à partícula negativa, tá? E retirando a letra O da partícula negativa e colocando um apóstrofo indicando que sumiu uma letrinha ali. Semelhantemente, nas flexões onde você tem were, vai acontecer semelhantemente a mesma coisa. É como se você escrevesse o verbo ligado à partícula negativa, retirasse a letra O da partícula negativa e colocasse um apóstrofo indicando que desapareceu uma letrinha ali. Então, olha como que fica. I wasn't. Eu não era, eu não estava. You weren't. Você não era, você não estava. He wasn't. Ele não era, ele não estava. She wasn't. Ela não era, ela não estava. It wasn't. Ele não era, ele não estava. Para animais ou coisas. We weren't. Nós não éramos, nós não estávamos. You weren't. Vocês não eram, vocês não estavam. E they weren't. Eles não eram, eles não estavam. Ou elas não eram, elas não estavam. Tranquilo? Então tá, agora vamos ver o que acontece na formação da interrogativa. Na formação da interrogativa, você partindo aqui da afirmativa, seria simplesmente fazer a inversão aqui do verbo com o pronome.
Então você vai ter aqui, ó, was I, comparando com o português, eu era, eu estava. Were you, você era, você estava. Was he, ele era, ele estava. Was she, ela era, ela estava. Was it, ele era, ele estava, para demais coisas. Were we, nós éramos, nós estávamos. Were you, vocês eram, vocês estavam. E were they, eles eram, eles estavam. Ou elas eram, elas estavam. Tranquilo? Bom, agora nós vamos ter também a estruturação da interrogativa negativa, que é uma estrutura que, ao mesmo tempo que nega, interroga. Tranquilo? A mesma coisa que você tinha lá com o português com a formação da interrogativa negativa. Então, você vai ter a interrogativa negativa partindo da negativa. Então, nessa primeira situação aqui, você vai fazer o verbo anteceder ao sujeito e mantendo a partícula not na mesma posição que ela está aqui. Tranquilo? Seria essa primeira situação. Então, você tem nessa coluna aqui a transformação já feita, da negativa para a interrogativa negativa. Então, o que vai ser? Was I not? Eu não era, eu não estava. Were you not? Você não era, você não estava. Was he not? Ele não era, ele não estava. Was she not? Ela não era, ela não estava. Was it not? Ele não era, ele não estava, para demais coisas. Were you not? Nós não éramos, nós não estávamos. Were you not? Vocês não eram, vocês não estavam. Were they not? Eles não eram, eles não estavam. Tranquilo. Agora, vamos ver como que ficaria a outra situação da interrogativa negativa, quando você tem um verbo ligado à partícula negativa. Legal? Então, aqui. Partindo, então, dessa coluna aqui, dessa situação de formação da negativa aqui, nós vamos ter a interrogativa negativa. Então, como o verbo está ligado aqui à partícula negativa, os dois irão anteceder o sujeito para formar a interrogativa negativa. Então, você vai ter aqui, ó, wasn't I, weren't you, wasn't he, wasn't she, wasn't it, weren't we, weren't you, weren't they. Então, o que vai ser wasn't I? Eu não era, eu não estava. Weren't you? Você não era, você não estava. Wasn't he? Ele não era, ele não estava. Wasn't she? Ela não era, ela não estava. Wasn't it? Ele não era, ele não estava, para demais coisas. Então, weren't we? Nós não éramos, nós não estávamos. Weren't you? Vocês não eram, vocês não estavam. Weren't they? Eles não eram, eles não estavam. Tranquilo. Então, está aí a estruturação do verbo to be no simple past tense, em todas as suas formas possíveis, em tempo verbal, que corresponde, então, aos pretéritos perfeito e imperfeito do indicativo em português. Tranquilo? Beleza. Excelente. Vamos fazer agora o exercício de fixação, fixation exercise, em cima do simple past tense do verbo to be em inglês. Vamos lá? Bom, então vou combinar o seguinte. Eu vou fazer direta a resolução das frases aqui, semelhantemente ao que fizemos lá no Simple Present Tense, e você vai pausando e tentando resolver antes de mim, tá? Eu vou fazendo direto, e você vai pausando e vai checando se você fez corretamente, tá legal? Então vamos lá. Aqui, primeira frase. Peggy was in the United States last week. Peggy estava nos Estados Unidos a semana passada. Eu tenho então essa frase aqui na afirmativa e eu quero transformá-la em negativa. Para transformá-la em negativa, logicamente que eu vou ter que mexer no verbo, né? Então, inicialmente eu vou escrever o sujeito de frase aqui, que é Peggy. Depois eu vou colocar o verbo, que é o verbo to be, no passado, na terceira singular, na forma was. E depois eu vou colocar, então, a partícula not, que é a partícula que nega verbos em inglês. Então, eu coloco aqui a partícula not. Então, eu passo a ter Peggy was not, depois o complemento da frase. In the US, United States, last week. Ou seja, Peggy não estava nos Estados Unidos a semana passada. Muito bem. Agora eu vou poder fazer nesta frase a elisão do verbo com a partícula negativa. Tá legal? Eu vou poder escrever o verbo to be, que está no passado, na terceira singular, como se escrevesse esse verbo ligado à partícula negativa, retirasse a letra O da partícula negativa e colocasse no lugar dela a
um apóstrofo, indicando que sumiu uma letrinha ali. Então, Peggy wasn't in the US, United States, last week. Ou seja, Peggy não estava nos Estados Unidos a semana passada. Agora, não é possível no passado você fazer elisão do verbo com o sujeito em situação nenhuma, tá? Por isso que você só vai poder ter duas situações possíveis para se levar essa frase aqui para a negativa. Colocando a partícula na nota diretamente depois do verbo, como aconteceu aqui, ou então fazendo essa elisão do verbo com a partícula negativa. Então, Peggy wasn't in the United States last week. Peggy não estava nos Estados Unidos a semana passada. Beleza? Então tá. Vamos pegar essa mesma frase aqui e transformar em interrogativa. Você formar a interrogativa do verbo to be, ou no presente ou no passado, como você já sabe, você vai ter que fazer a inversão da posição do verbo com o sujeito. Então você vai iniciar a frase aqui com o verbo. Então você vai iniciar a frase aqui com was. Então seria was, depois você vai colocar o sujeito de frase, que no caso é Peggy. Então was Peggy in the US last week. Então, estava Peggy nos Estados Unidos na semana passada. Bom, agora eu quero pegar essa mesma frase e estruturá-la na interrogativa negativa. Para estruturar na interrogativa negativa, eu vou partir das duas situações possíveis da negativa que nós temos. Então, na primeira situação, eu vou apenas levar o verbo para antes do sujeito, e na situação de baixo, eu vou levar o verbo ligado à partícula negativa para antes do sujeito. Então, na primeira situação ali, ó, eu vou ter was, depois eu vou colocar o sujeito de frase, was, Peggy, depois eu vou colocar a partícula negativa not, e depois eu vou ter a complementação da frase. Então eu vou ter aqui, ó, in the US last week. Então, não estava Peggy nos Estados Unidos na semana passada? Agora, a segunda frase negativa que eu vou levar então para a interrogativa negativa. Eu vou levar o verbo ligado à partícula negativa. Então, wasn't. Depois eu vou colocar o sujeito de frase que é Peggy. Então, wasn't Peggy in the US last week. Então, não estava Peggy nos Estados Unidos na semana passada? Wasn't Peggy in the United States last week? Beleza. Bom, vamos agora então para a segunda frase, tá legal? Vamos para a segunda frasezinha aqui, ó. The students were very anxious. Os alunos estavam muito ansiosos. Então, eu quero pegar essa frase aqui e transformar em negativa. Beleza. Então, eu vou ter aqui, inicialmente, sujeito de frase que é the students. The students. Beleza. Depois, o verbo. Então, the students were. Depois do verbo, eu vou posicionar a partícula negativa na hora que nega verbos. Então, você vai ter aqui, ó, the students were not, e depois o complemento de frase, were not very anxious. Então, os alunos não estavam muito ansiosos. The students were not very anxious. Bom, agora a segunda possibilidade, fazendo essa elisão, né, do verbo com a partícula negativa, fazendo essa elisãozinha aqui. Então, eu vou ter aqui, ó, the students. Depois eu vou escrever o verbo ligado à partícula negativa. Então, eu vou aqui ó, were, já fazendo-se a elisão. Nós temos aqui weren't, very anxious. Então, os alunos não estavam muito ansiosos. The students weren't very anxious. Beleza.
Agora eu quero pegar essa frase aqui que está então na afirmativa e quero transformá-la em interrogativa. Então, você levar o verbo to be de uma estrutura afirmativa para interrogativa, você tem que fazer o verbo anteceder o sujeito. O sujeito aqui está representado por duas palavras, né? Então, você vai iniciar a frase aqui com o verbo, seria então were. Depois você vai colocar ali o sujeito de frase, que é the students, were the students very anxious. Estavam os alunos muito ansiosos? Bom, tudo bem. A única interrogativa possível seria essa aí, logicamente, né? Tranquilo? Agora, vamos estruturar a interrogativa negativa. Para a gente levar essa frase afirmativa para a interrogativa negativa, nós vamos partir, então, das duas negativas que nós temos. Então, na primeira, você vai ver que você vai só trazer o verbo para cá, porque o verbo está separado da partícula negativa. Então, você vai ter aqui, você inicia a frase com o verbo, então, were, depois você vai colocar o sujeito de frase, que é the students, were the students, depois você vai ter o quê? A partícula negativa not, very anxious. Não estavam os alunos muito ansiosos? Were the students not very anxious? Beleza, agora vamos pegar a segunda frase negativa aqui e transformar em interrogativa negativa, né? Então, como o verbo está ligado aqui à partícula negativa, eu vou fazer os dois anteceder ao sujeito. Então, eu vou ter aqui o verbo to be, no passado, were, ligado à partícula negativa not, então weren't. Depois vem o sujeito de frase, que no caso aqui é the students, então weren't the students very anxious. Ou seja, não estavam os alunos muito ansiosos? Tudo bem. Então aí você deve ter conseguido resolver beleza todas as situações que você tem de formação de negativa, interrogativa negativa do verbo to be no passado. Se você gostou dessa aula, dê um clique no joinha, inscreva-se no canal gratuitamente e compartilhe com seus amigos.